paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o diácono Leonardo Silva. Vamos ler a palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, que vai dizer assim a palavra do nosso Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda estas pedras que se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Verso 11, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Até aqui, irmãos, esta palavra gloriosa, esta manhã ao meu coração, ao teu coração. Esta palavra que é fiel e verdadeira e fala conosco. Nós temos visto aqui esta palavra narrada pelo evangelista Lucas e também pelo evangelista Mateus e também pelo evangelista Marcos. Os três narram esta passagem da palavra de Deus, este acontecimento da Bíblia Sagrada, onde nós temos aqui a tentação de Jesus, a provação que Jesus teve há 2000 anos atrás, quando ele viera a esta terra. Jesus foi provado, Jesus foi tentado. A Bíblia diz que em tudo o Senhor foi provado, foi tentado, mas a Bíblia vai dizer sem pecado. O Senhor venceu todas as provações, as tentações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para hoje, nós pudéssemos, aleluia, estar na presença dEle. É interessante esta passagem bíblica que Mateus vai dizer aqui, no versículo 1, aqui do capítulo 4, no verso 1, então foi conduzido pelo Espírito. Foi esta palavra que Deus deu esta manhã a mim, sendo conduzido pelo Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu e você precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo todos os dias, para que nós venhamos passar por provações, para que nós venhamos conseguir vencer os obstáculos, as dificuldades dessa vida, principalmente o pecado que a Bíblia diz que tão de perto nos rodeia. Eu quero dizer esta manhã para você, somente através do Espírito Santo, que nós vamos vencer o pecado, o mundo, as coisas do mundo, as provações, as dificuldades que nos sobrevêm. É interessante que a Bíblia fala do Espírito Santo,
O homem é constituído corpo, alma e espírito. O homem, tricotomia. Mas a Bíblia vai nos falar do Espírito Santo. Jesus prometeu o Espírito Santo. Quando eu falo do Espírito Santo, eu estou falando de Deus. Porque o Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Deus é corpo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como o homem é corpo, alma e espírito, Deus, na sua essência, Ele é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Ele é trino e Ele é uno. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando da terceira pessoa da Trindade. Nós estamos falando de Deus, mas na sua essência é o Espírito Santo, que nós devemos sim buscar o Espírito Santo. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele, a Bíblia diz que Ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem, repousa dentro de nós. Glória a Deus. Agora nós não vamos andar mais sozinhos. Agora nós vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Como esta palavra foi lida aqui esta manhã. Foi conduzido pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, ao deserto. E aí o Espírito Santo habita em todos aqueles que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, nós aceitamos o Senhor na nossa vida, nós rendemos ao Senhor, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, quando nós permanecemos na presença de Deus, o Espírito Santo vai conosco, vai nos guiando. A Bíblia diz que Ele guia-nos em toda a verdade. E vemos na palavra de Deus, Mateus dizendo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. É interessante que o evangelista Lucas vai dizer que Jesus foi cheio do Espírito Santo. Você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para que você possa caminhar, para que você possa, aleluia, viver neste mundo, para que você venha a ser mais do que vencedor, porque nós lemos a palavra de Deus esta manhã. O Senhor Jesus Cristo, Ele venceu o adversário das nossas almas, que se chama-se Satanás. Ele quis ganhar Jesus para ele quis que Jesus passasse para o lado dele, mas Jesus o combateu pela palavra de Deus. Mas Jesus estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Lucas vai dizer, Jesus estava cheio do Espírito Santo. E você, esse é o segredo, esta é a chave para nós vencermos o pecado, o mundo, as dificuldades, as provações, as tentações que vai sobrevir em nós, virão à nossa direção, mas você precisa ser conduzido pelo Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Jesus venceu aqui no capítulo 4. A Bíblia encerra esse capítulo 4 dizendo que então o diabo deixou, Jesus venceu o diabo, venceu o adversário, e eis que chegaram os anjos e serviram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
Devemos buscar a Deus, buscar o Espírito Santo. A palavra de Deus vai dizer, vamos ler a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 11, verso 13, vai dizer: Pois se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas vossos filhos, ou coisas, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedir. Devemos buscar o Espírito Santo. Deus dará o Espírito Santo. Que você possa entender esta manhã que você só vai vencer se você estiver na presença de Deus. Se você estiver em comunhão com o Espírito Santo, se você estiver em comunhão com Deus, que esta manhã Deus possa te abençoar grandemente. Que você possa receber esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você possa buscar o Espírito Santo. Que você possa entregar a tua vida ao Espírito Santo, para que você venha vencer todas as tentações, provações, dificuldades que lhe sobrevêm. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai vencer se você for conduzido pelo Espírito Santo, se você for guiado pelo Espírito Santo, como Jesus foi guiado, como os discípulos foram guiados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse desta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e amém, e amém.